Rádio Estação Web, 3 anos. A rádio de todas as estações. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, no ar, o primeiro programa do Brasil na Rádio Brasileiro dedicado ao esporte. Eu sou Virgílio Neto e hoje temos um convidado especial aqui conosco, Rodrigo Reis. Tudo bem, Rodrigão? Opa, tudo bem. Então hoje a gente vai ter a companhia aí do Rodrigão para fazer um programa junto conosco. Estação Rugby Clube, que vai ao ar na Rádio Estação Web, www.radioestaçãoweb.com.br. Todas as sextas-feiras, por volta desse horário, 1h05, 1h10, o primeiro programa do rugby exclusivo do rugby no Rádio Brasileiro, um programa que procura levar com mais clareza, simplicidade, interação, informação, o rugby até você. Do Anchieta, Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, a gente está no radioestaçãoweb.com.br. Fiquem comigo com estes destaques. Estação Rugby Clube. Alecrim vence repescagem e está na elite do rugby nacional. Brasil cai uma posição no ranking mundial. Realizado o segundo encontro gaúcho de rugby, opiniões de Maurício Miliano e Juan Caçarrusso. Gira das seleções brasileiras para Nova Zelândia, falaremos com o Maurício Coelho. Resultados pelo Brasil, jogos do fim de semana, o que tem na TV e muito mais. Bom, e como sempre, mandem sua mensagem pelo Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Visitem nosso blog rugbyclube.wordpress.com e para mais informações, através dos nossos amigos do Portal do Rugby, o maior portal de notícias do rugby nacional, portaldorugby.com.br. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido nesse momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A gente vai para uma pausa, não sai daí, a gente volta logo mais. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo, tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.
Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E voltamos com o segundo bloco do Estação Rugby Clube. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou Facebook, facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões, críticas, elogios por e-mail, rugbyclube@globomail.com. E o Quiz Subeck do programa passado perguntou: qual foi o primeiro jogador com origens sul-americanas a jogar uma final de Copa do Mundo? Qual o primeiro jogador com origens sul-americanas a jogar uma final de Copa do Mundo? Esse foi o Quiz Subeck da semana passada. Acertou quem respondeu: Serge Blanco, titular da França, que disputou a final do primeiro Mundial em 1987, quando a Nova Zelândia ganhou por 29-9. E o vencedor foi Bernardo Faria, de BH, que daqui a alguns dias receberá em sua casa, se já não recebeu, o prêmio do Quiz Subeck. Subeck, apaixonados por rugby. O Serge Blanco nasceu em Caracas, na Venezuela, em 31 de agosto de 58. O Serge Blanco, portanto, é venezuelano. E o Quiz Subeck dessa semana pergunta, 2 pontos. Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. Quem é? Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de Rugby 15. De quem eu tô falando? Sabe a resposta do Quiz Subeck? Então manda logo para rugbyclube@globomail.com. rugbyclube@globomail.com. E o Quiz Subeck da semana, quem responder primeiro leva uma camisa do campeão paulista M16, campeão paulista M18 e vice-campeão nacional, o Pasteur. Quem acertar essa pergunta leva uma camisa oficial do Pasteur, camisa 8, camisa do capitão, o Júnior Orioli. Na próxima semana a gente divulga o vencedor. Então, se você sabe o Quiz Subeck, a resposta do Quiz Subeck, manda já. Já teve tanta gente, já mandou. Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música, Estação Rugby Clube. Peça também a sua música para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Peça a música aí para ser tocada durante o programa do Estação Rugby Clube, já começando para a próxima semana. Estação Rugby Clube. Alecrim vence repescagem e está na elite do rugby nacional. Muitas palmas para o Nordeste do Brasil, que voltará a ter um representante na elite do rugby brasileiro no próximo ano, e é um representante potiguar. O Alecrim de Natal venceu o BH no último sábado por 31-0, com 24-0 ao intervalo. A partida foi disputada no Ninho do Periquito, em São Gonçalo do Amarante, uma cidade lá vizinha a Natal, na região metropolitana de Natal. O try derradeiro da partida foi merecidamente marcado por Vitão, logo nos descontos da segunda etapa. 31-0, Alecrim no Super 10 em 2014, e no próximo ano as demais equipes vão ter que fazer longas viagens para Natal. Excelente notícia, parabéns Alecrim, que nos 4 jogos que o conduziu para o Super 10 fez 162 pontos e levou apenas 10. E aqui eu quero saber a opinião do Rodrigo Reis, que não faz tanto tempo estava lá com o Charrua em São Paulo, ajudando na disputa da final da Copa do Brasil, obviamente pelo Charrua. Rodrigão, merecido o placar, merecida essa vaga do Alecrim para o Super 10 em 2014? Olha, Vílio, primeiro boa tarde para todo mundo. Acredito que seja sim merecido. Eu assisti o jogo da final da Copa do Brasil, o Alecrim Charrua lá em São Paulo. Tem um pacto de força com uma força relativa, e a linha se movimenta muito bem, tem destaques individuais muito interessantes na linha. Então eu acredito que tenha sido válida essa subida do Alecrim, realmente mereceu vencer a Copa do Brasil, e acredito que tenha merecido vencer a repescagem também. Vai dar trabalho ano que vem o Super 10? Sem dúvida. Pela qualidade dos jogadores e pela distância da viagem. Sem dúvida, vai influenciar muito a questão da logística, a preparação. Uma equipe que estiver bem colocada na competição e talvez queira fazer pontos, não vai admitir chegar no dia do jogo lá em Natal para poder atuar contra o Alecrim. Valeu, Rodrigão. Estação Rugby Clube. Brasil caiu uma posição no ranking mundial. O Brasil foi da 33ª para a 34ª posição
no ranking mundial do IRB divulgado nesta segunda-feira, dia 28. Isso aconteceu porque a Holanda venceu Israel por 52-8 em partida válida pelas eliminatórias do Mundial 2015 e subiu, portanto, da 34ª para a 31ª posição. O ranking é liderado pela Nova Zelândia, seguido de África do Sul, Inglaterra, Austrália e França. A Argentina é a melhor equipe sul-americana colocada e está na 10ª posição do ranking, o Uruguai em 21º e o Chile em 26º lugar. Portugal, contra quem o Brasil joga no dia 15, no feriado da Proclamação da República, está na 22ª posição, logo atrás o Uruguai. Historicamente, a melhor posição do Brasil no ranking mundial foi a 27ª entre março e abril e maio de 2009, maio e junho de 2010 e julho e agosto também de 2010. Na história, o pior lugar que o Brasil já ocupou no ranking foi entre março e abril de 2006, a 37ª posição. Portanto, o Brasil ocupa agora a 34ª posição. A melhor posição na história foi a 27ª e a pior a 37ª. Rodrigão, alguma surpresa aí nos que encabeçam o ranking mundial do IRB ou merecidamente ocupa pela Nova Zelândia, mas as outras posições, até a Argentina? É claro que existem inúmeros critérios que fazem a Argentina estar em 10º, mas eu esperava que tivesse um pouco mais acima a Argentina pela evolução que vem fazendo e por todo o rugby que tem mostrado mundo afora. A gente tem visto aí nos resultados tanto do Mundial quanto aí do próprio do Super 4, aí, ou sei lá como é que a gente pode chamar. O Rugby Championship. O Rugby Championship, enfim. Mas os critérios são esses, né? A gente nunca sabe exatamente como é que funcionam os critérios, né? E de repente um resultado é suficiente para colocar uma seleção mais para cima, mais para baixo, ou mais posições até. Eu acho, inclusive, que a posição do Brasil é uma posição boa, que a gente vem demonstrando nos últimos tempos. Aí. É difícil a gente ter um crescimento gradativo e sustentável. Né? A gente cresce um pouco, cai um pouco, mas é comum e faz parte da evolução do amadurecimento da nossa seleção, acho. Sem dúvida alguma. E a Argentina também, ela foi prejudicada bastante porque aquele jogo contra a África do Sul, lá na África do Sul, no Rugby Championship, aquela derrota por quase 70 pontos... prejudicou bastante a posição da Argentina no ranking. E o Brasil também tem a questão da distância do país. É claro, a Holanda consegue reunir muito mais facilmente a sua seleção para poder atuar e é muito mais fácil fazer um jogo internacional na Europa do que na América do Sul. Concorda, Rodrigo? Sem dúvida. E um nível técnico possivelmente muito melhor do que o que a gente enfrenta por aqui, né? Exatamente, ali não precisa viajar muito para jogar contra uma equipe francesa, uma equipe belga. A Bélgica também está entre as 25 seleções do mundo, se não me engano 26ª hoje, 25ª, ou está ali antes dos 30, certeza que está. Mas é isso, o Brasil cai da 33ª, 34ª, mas certamente aí em breve recuperar para posições e não vai demorar muito para o Brasil estar entre as 20 maiores seleções do mundo. Bom, então a gente vai para o intervalo e logo a gente volta com mais Rugby Clube. Tem muito mais ainda para você. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web.
Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. De volta com a Estação Rugby Clube, não se esqueçam, mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sua mensagem, crítica, elogio, sugestão para rugbyclube@globomeio.com. E na semana passada ficou uma dúvida que eu tinha que tirar com o Manolo Schiaffino, lá do Vitória Rugby Clube, em relação a Tamara. A gente teve como convidado aqui o Denis Parreiras, que veio do atletismo dos 400 metros e está atuando agora no rugby. A Tamara, lá do Vitória, que também integrou a seleção brasileira em alguns momentos, né? Ela vem do atletismo para o rugby, mas ela não fez essa migração. A Tamara já era integrante das equipes de atletismo lá do Espírito Santo, quando no círculo de amigas, de amizades dela, ela foi convidada para integrar o Vitória e com isso passou a fazer parte do Vitória Rugby Clube, se destacou e foi o que levou ela para a seleção brasileira feminina. Tirei essa dúvida com o Manolo na semana passada, quero agradecer o Manolo Schiaffino pela dúvida sanada. E o Quiz Subeck do programa passado perguntou: qual o primeiro jogador com origens sul-americanas a jogar uma final de Copa do Mundo? Acertou quem respondeu: Serge Blanco, titular da França, que disputou a final do primeiro Mundial em 87, quando a Nova Zelândia ganhou por 29-9. Blanco, que nasceu em Caracas em agosto de 58, portanto ele na história foi o primeiro jogador com origens sul-americanas a jogar uma final de Copa do Mundo. Muita gente respondeu Patrício Noriega pela Austrália em 91, mas não, Serge Blanco é venezuelano de nascimento. E o vencedor foi Bernardo Faria, lá de Belo Horizonte, que já deve ter recebido em sua casa o prêmio do Quiz Subeck. Subeck, apaixonados por rugby. E o Quiz Subeck da semana pergunta: nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. Quem é? Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de Rugby 15. Se você sabe a resposta do Quiz Subeck, manda logo para rugbyclube@globomeio.com, rugbyclube@globomeio.com. E o primeiro que responder leva uma camisa do campeão paulista M16, campeão paulista M18 e vice-campeão nacional, o Pasteur, camisa 8 ainda por cima, do capitão, o Júnior Orioli. Na próxima semana a gente divulga aqui o vencedor. Se sabe, manda já. Subeck, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Peça logo então. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é Estação Rugby Clube. Peça logo então a sua música para ser tocada aqui no programa pelo seguinte e-mail: rugbyclube@globomeio.com. Na próxima semana a gente vai tocar aqui especialmente a música, vai selecionar dentre as escolhidas uma música para ser tocada aqui no programa especialmente para você. Estação Rugby Clube. E foi realizado no último sábado o segundo encontro gaúcho de rugby. E aconteceu nesse fim de semana, foi lá na ABB em Novo Hamburgo. E o tema principal do evento foi o rugby infantil. Muito se falou do contexto do rugby infantil, dentro do crescimento do esporte no país. E o Estação Rugby Clube conversou com dois convidados: Juan Casarrus, do Clube Los Tilos de La Plata e professor da Universidade Nacional de La Plata, e Maurício Miliano, educador da CBRU. Primeiro hora, vamos ouvir o Juan Casarrus, o que ele tem para falar do evento. Bueno, principalmente hay entrenadores que deben capacitarse, los dirigentes también deben capacitarse,
y a partir de ahí empezar a trabajar con los niños o con las crianzas. El trabajo tiene que ser progresivo, el trabajo tiene que ser etapa a etapa, hay que esperar a los niños para que tengan sus resultados y de alguna forma entrenarlos como su edad y su característica lo refiere. Sim, e há modelo a ser aplicado no Brasil ou o Brasil ainda tem que encontrar o seu modelo? Sí, según hemos hablado en este encuentro, Brasil primero y luego la Federación Gaúcha y luego cada club debe encontrar y trabajar su modelo. Eso lleva tiempo, eso lleva consultas con recursos humanos que realmente hay que llamar a otros recursos humanos también y eso de a poco. Yo no creo que los Juegos Olímpicos sea la parte final, me parece que es una parte de un proceso largo y hay que pensar siempre a mediano plazo y a largo plazo, y no con un solo objetivo como podrían ser los Juegos Olímpicos. E agora fugindo um pouco do desenvolvimento e vendo um pouco do alto rendimento, né? Como que o Brasil é visto do alto rendimento, como que está sendo visto a questão do crescimento do rugby do Brasil na Argentina? Bueno, yo he seguido el rugby de Brasil en masculino y femenino de alto rendimiento. Creo que se está avanzando, pero sería un error si no se piensa en los jugadores a futuro, en los jugadores que están por venir, en los jugadores juveniles y en cómo se preparan a los jugadores infantiles para llegar a juveniles. Es decir, hay que armar una estructura, hay que llevarla al papel, hay que contarla, hay que difundirla a través de los medios y todos trabajar atrás de ese objetivo. Bom, e aí o Juan Casarrus falou que a importância dos treinadores e dos dirigentes em se capacitar e que o trabalho precisa ser feito de maneira progressiva e feita etapa por etapa. Cada clube deve encontrar o seu modelo e cada clube, federação e a confederação precisa encontrar um modelo de desenvolvimento. E ele não acredita que dentro do rugby brasileiro os Jogos Olímpicos devam ser um fim, mas sim um meio. O rugby brasileiro está crescendo sim, mas será um erro não investir nas categorias de base. Valeram pelas palavras do Juan Casarrus e agora a gente vai ouvir o que o Maurício Miliano, educador da CBRU, tem a dizer sobre o evento e como é que foi o segundo encontro gaúcho de rugby. Esse é um tema que está bem polêmico agora. Muitos países também não acharam ainda a equação de como crescer, de como profissionalizar e manter a questão dos valores. E a chave disso tudo é o rugby dentro da escola e a participação dos pais dentro das ações. A maioria dos clubes de hoje ele foi formado por um grupo de jogadores, grupo de pessoas apaixonadas pelo rugby. Se juntaram pelo bem comum, que é o rugby, e também mantém essa união porque os valores entre eles são comuns. Agora, ninguém se apresenta. Ô Virgílio, tudo bem? Prazer, meu nome é Mili. Quais são os seus valores? Ah, o meu também é. Então vamos ficar amigo. Ninguém faz isso. E aí, a parte de ensinar os valores, ela começa a decair. Porque isso também não é muito claro para todo mundo. Até então todo mundo se uniu pelo rugby, não pelos valores. A pessoa que está praticando hoje o rugby, ela não tem essa visão de fora, visão de cima, de analisar o ambiente, analisar a situação, analisar o comportamento. E na hora que a gente traz os pais para perto do atuante hoje, da equipe, da primeira divisão, que o pessoal não chama porque tem vergonha no terceiro tempo, essa que é a verdade, não tem vergonha do rugby, tem vergonha do que ele apronta no terceiro tempo. Por isso que ele não convida o pai hoje. Na hora que ele começa a trazer os pais, ele vai conseguir identificar qual é a relação do rugby com o valor. Porque o valor a gente aprende em casa. A personificação dos valores na vida dele real são os pais dele. É por isso que a gente se apega e gosta e tem saudade dos nossos pais. Porque o ser humano ele não vive sem valores. É por isso que a gente tem saudade da família. E o rugby é um ambiente muito semelhante ao da família. Então, é por isso que ele fica bastante tempo no rugby. Mas ele não consegue fazer essa ligação.
Rugby, família, rugby é minha segunda família. Não existe rugby é minha segunda família, clube é minha segunda família, tudo é uma mesma família, porque todos têm os mesmos valores. Ele gosta do rugby o mesmo tanto que ele gosta dos pais. São os mesmos valores, ele encontrou no rugby os mesmos valores. Então ele tem que trazer o pai para perto, porque o pai é chato. O pai é chato. Pai, por isso que ele não leva, por causa do terceiro tempo, lembra que eu falei disso? Porque o pai, ele fala pra gente ser correto. O pai fala pra gente ser educado. O pai fala pra gente não beber acima da conta. O pai fala pra gente respeitar as meninas no terceiro tempo. É por isso que ele não leva. E aí fica uma lacuna nisso. Porque ele começa a viver uma vida rugby e uma vida família. E às vezes as duas vidas se competem. Ele vai no jogo que é de acesso da primeira divisão ou ele vai no aniversário da mãe dele? A vida pode começar a competir. E, pelo fato dele não levar o pai, na hora do terceiro tempo eles esquecem os valores. E aí, o rugby não é tão maduro no Brasil. Os valores que começam a se apresentar no terceiro tempo também têm alguma importância. Mas às vezes eles começam a se sobressair em relação aos valores do jogo. E é por isso que a gente tem equipes que não respeitam dentro de campo. Ela está usando os valores do terceiro tempo, de encher a cara, de fazer besteira, porque tem muito terceiro tempo que ainda é assim no Brasil, ele começa a usar esses valores no jogo. E não é esse o valor do rugby. O valor do rugby é o valor da família, não é o do terceiro tempo. Entendeu? Então é difícil de começar a maquinar e entender isso tudo. Mas os pais são fundamentais. Num momento de aperto, se o pai e a família não estiver perto também, o pai não vai apoiar a falta do menino no aniversário. O pai vai ficar bravo. Dependendo da faixa etária, aí o menino vai parar de jogar rugby. Porque o pai vai falar, não, você tem que ir no aniversário da sua mãe. Como que você vai deixar para jogar rugby? O pai tem que estar perto, ele tem que conhecer o trabalho que o clube faz, ele tem que participar do trabalho que o clube faz. São José é uma referência ainda no rugby brasileiro. Não significa que ele perdeu o Campeonato Brasileiro, que ele deixou de ser referência. Ele é uma referência. É uma equipe que hoje está focada e preocupada com o quê? Com o resgate dos valores dentro do clube. E uma coisa fantástica que eles fizeram foi fundar uma associação dos pais do São José Rugby. Jacareí, que está perto, está copiando os bons exemplos. As pessoas têm que começar a ter encontros como esse que a gente fez aqui. Você perguntou o que o sábado tem de importante aqui. Né, esse encontro que a gente acabou de fazer. É isso, as pessoas têm que sentar e pensar no bem comum do rugby. E conversando. Eu acho muito o ambiente do Rio Grande do Sul muito bom, porque eles sentam, nem se conhecem, se oferece mate, se conversa em volta do mate, se troca experiências, todo mundo no mesmo nível, com a mesma preocupação. Só que a gente tem que fazer essa preocupação e ir para dentro do clube também. Essas pessoas saem daqui com essa tarefa de tentar mobilizar mais pessoas dentro do clube. Numa conversa dura, poderia dizer o seguinte: vamos acabar com a primeira divisão do adulto do Brasil. E vamos fazer toda essa galera que hoje está jogando gastar o seu tempo de treino ensinando os mais novos e se preocupando com o que eles vão deixar. Seria duro demais eu falar isso. Desmereço falar isso. Desmereço e desvalorizo os atletas hoje da seleção. Mas talvez fosse um caminho nosso a longo prazo. Aí as palavras do Maurício Miliano. Quero agradecer a todos lá da ABB em Novo Hamburgo que nos receberam, e o evento foi muito produtivo e muito proveitoso. Parabéns aos organizadores. Estação Rugby Clube. Seleções nacionais farão gira para a Nova Zelândia. E pelo segundo ano depois da parceria firmada entre CBRU e a Academia Internacional de Alta Performance da União de Rugby de Canterbury, as seleções nacionais de Sevens, masculina e feminina, partem na próxima semana para uma gira à Nova Zelândia. Para isso a gente conversou com o Maurício Coelho, na última quarta-feira à noite, treinador da seleção masculina de Sevens. Vamos ouvir agora como é que foi a conversa com o Maurício Coelho. Essa conversa foi gravada na quarta-feira à noite. Gostaria que você falasse um pouco do seu currículo e da sua trajetória dentro do rugby. E como que você chegou à seleção brasileira? Bom, Vigar, eu comecei o rugby, cara, como a imensa maioria dos garotos aí começa. Um amigo meu da escola me convidou, né, eu tinha 14 anos, e em 92 eu comecei a frequentar os treinos aqui do São José Rugby, que já tinha
escolinha, uma equipe de mirins e juvenis, então comecei a jogar com eles. Passei aí o meu colegial, já naquela pilha, a gente tinha um campeonatinho interescolar, então foi um momento onde o rugby cresceu muito aqui em São José. E em 97 cheguei a jogar o Mundial Juvenil do Chile, né? Recebi a minha primeira convocação como jogador da seleção brasileira. Em 97, no mesmo ano, eu passei vestibular aí para educação física e já coloquei duas coisas na minha cabeça, Viga. Eu queria chegar a uma Copa do Mundo e eu queria participar de uns Jogos Olímpicos, né? E isso me perseguiu a faculdade inteira, eu sempre acreditei nisso, todos os trabalhos e tudo eu fazia com o rugby, acreditava que não tinha certeza se com o rugby ou não, mas eu queria chegar lá. E terminei a faculdade, voltei para São José. Em 2000 eu comecei a ser treinador da categoria de base, né, o juvenil. E em 2001, por motivos de lesão, eu me tornei o treinador do adulto. Era o segundo semestre, a gente já tinha começado um campeonato nacional. E eu, por motivo de lesões, acabei assumindo o time e não fiz a temporada inteira como treinador. Mas a partir de 2002, aí sim, a gente jogou a temporada inteira comigo no comando e de lá pra cá eu venho passando esses últimos anos aí, aprendendo um pouco nessa escola aí com esses grandes amigos que é o São José Rugby. Nos últimos 12 anos a gente foi campeão 9 vezes paulista e conquistamos 8 títulos nacionais. Pelas minhas contas aí foram mais ou menos uns 160 jogos que eu tive nesse período como treinador do adulto. Na seleção, Viga, eu cheguei em 2002 como treinador da seleção juvenil. Em 2003 eu já fui convidado pelo ex-presidente da ABR, o Beto Gouveia, para ser o treinador da seleção brasileira de Sevens. E tive uma imensa felicidade na minha estreia quando a gente foi a Vinha Del Mar, em janeiro de 2004, e tivemos a primeira vitória contra o Chile, né? De lá pra cá, a seleção brasileira vem numa crescente, eu acho que muito grande, com apoio, uma estrutura muito grande, e isso vem possibilitando uma capacitação técnica, eu acho que muito, muito grande da minha parte. Então, muito do que eu aprendi veio daqui de São José e de todas as discussões e buscas de evolução que a gente sempre teve, mas também, sobretudo, nesses últimos tempos, acho que a seleção contribuiu muito aí por todos esses torneios internacionais que eu tive a chance de participar, a oportunidade, e principalmente pelos treinos e pela convivência com esse grupo aí de atletas que recentemente compraram uma briga enorme de realmente levar o rugby onde a gente acha que merece aqui, não só o reconhecimento interno, mas o reconhecimento internacional. Perfeito, irmão. Irmão, você fez mestrado também, né? Sim, Viga, eu tenho esse lado aí, né? Eu tive a oportunidade de fazer o mestrado e também ser professor em faculdade. Fui professor na disciplina de Fisiologia do Exercício e Bioquímica. Mas, infelizmente, coincidiu com o momento que a gente estava começando um projeto social aqui em São José e eu até tive a oportunidade de começar o doutorado, mas acabei optando aqui por essa ideia e por essa paixão que a gente tinha e acreditava que aqui na cidade poderia dar certo. Perfeito. Bom, e agora falando da seleção brasileira, conta mais sobre essa gira para Nova Zelândia. Quantos dias, vocês partem quando, algum torneio? Qual é o objetivo geral dessa viagem e os objetivos específicos dessa gira que vocês vão fazer para Nova Zelândia? Bom, Viga, essa viagem aí para Nova Zelândia a gente parte agora no dia 4 de novembro. A gente fica lá até o dia 22. No dia 22 a gente vai para Dubai. A gente vai jogar um Open, um torneio paralelo, não é o torneio principal. E ficamos lá até o dia 31, né, onde é o dia que encerra o torneio. Olha, Viga, vai ser uma oportunidade, eu acho que excelente, né, nesse momento que vive o rugby brasileiro,
acho que as duas seleções, tanto a masculina quanto a feminina, a gente sabe das chances, das possibilidades de cada uma das duas, mas independente da porcentagem, acho que as duas estão muito focadas em buscar o seu lugar nos Jogos Olímpicos. Então, é um momento muito importante. A gente tem essa fase da Nova Zelândia, essa viagem, como uma fase de preparação e desenvolvimento técnico muito grande. Então, vamos viajar com 16 atletas, teremos aí treinos específicos na viagem, não só de questões técnicas e táticas específicas do SEV, mas, sobretudo, de questões fundamentais do rugby. Então, são treinadores do Crusaders que vão estar lá com a gente, em Christchurch, ajudando o grupo nessa formação. Perfeito. Irmão, explica melhor esse calendário do início do próximo ano, e tem os Jogos da UDESUR também, que já são classificatórios para os Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, correto? Como é que vai ser o começo de 2014 para a seleção de Sevens? Isso. Diga, no começo do mês a gente tem o famoso torneio Punta del Leste. Ele não participa do classificatório de nenhuma competição, mas foi colocado no calendário como um torneio estratégico para a nossa preparação. Em seguida a gente tem o final de semana com o torneio em Mar del Plata e Vinha del Mar. Então a gente está aguardando um último pronunciamento da Consur, que deve acontecer ainda hoje, falando se o torneio se o Qualify de Hong Kong vai ser disputado somente em Mar del Plata, somente em Vinha del Mar ou em ambas as cidades. Depois disso a gente tem, esse é o Qualify para Hong Kong. A gente tem no mês de fevereiro um período de preparação novamente. Em março, no primeiro final de semana, é um torneio em Miami. No segundo final de semana, nos dias 16 e 17 de março, ou 15 e 16, se não me engano, a gente tem o ODESUR, que são os jogos aqui da União Desportiva Sul-Americana. E aí vai ser disputada a vaga para o Pan-Americano de 2015. Então, os 4 melhores colocados dessa competição garantem a vaga para o PAN, que vai ser no Canadá, né? Calendário cheio, hein, irmão? Calendário cheio, Veiga. Bastante coisa, bastante trabalho. Os jogadores estão muito motivados, né? A gente sabe o quanto a gente batalhou, não só os que hoje estão naquele grupo, mas os que já passaram por ali nesses últimos anos e contribuíram, e os que estão aí hoje sabem dessa responsabilidade, sabem o quanto tem que trabalhar duro e sabem a pedreira que tem pela frente. Então, é o desafio que move e vamos seguir em frente, né? E como é que os atletas têm reagido a esses primeiros passos da profissionalização do rugby nacional? Olha, Viga, no início achei que foi um pouco complicado, porque são atletas que têm uma amizade muito grande de muitos anos e defendendo o rugby brasileiro, seja com o uniforme e as regras do 15 ou do 7. Então, acho que o primeiro momento foi um pouco difícil para todos, mas como qualquer jogador de rugby tem que aceitar e tem que encarar a realidade, trabalhar duro e trabalhar para que a gente possa melhorar em ambas as modalidades, tanto o 15 quanto o 7. Então, assumiram os papéis e vamos confiar na direção do trabalho e fazer a nossa parte, né? Perfeito. Agora, Mal, saindo da seleção brasileira e indo para o São José, eu quero que você faça um balanço da equipe do São José no 15 em 2013, esse ano, as perspectivas para os Sevens agora entre 2013 e 2014, e agora com o CT novo e com uma estrutura que se renova, quais são as perspectivas para o clube para o ano 2014? Tá. Viga, eu acho que o 15 do São José, eu acho que não só outros clubes como o São José também tenha o seu plantel um pouco prejudicado por servir tantos jogadores da seleção. Eu acho que o nosso time demorou para engrenar no campeonato. Durante a temporada a gente teve um campeonato paulista regular, e na temporada do Brasileiro o time apresentou irregularidades, problemas na defesa, né, alguns problemas
no ataque, na disciplina tática, e não conseguimos acertar o time a tempo de ter um time, acho que um pouco mais sólido. E fomos para a semifinal, jogamos tudo aquilo que o time era capaz, todo mundo se doou ao máximo em campo, mas não conseguimos alcançar o resultado. Eu acho que o time está de parabéns. Eu acho que os grandes times, que, como São José aí, que nos últimos 12 anos ganhou 8 títulos, existem momentos que a derrota é importante, traz reflexo, traz reflexões, traz pensamentos que nenhuma derrota traria. Então, é um time que aprendeu a ganhar e já tirou muitas lições disso, e também pode e deve aprender a tirar muitas lições das derrotas. Então, achei que foi uma temporada muito boa para o São José, não tanto dentro de campo nos resultados, até as categorias de base não tiveram os melhores resultados, mas extracampo foi um ano de realmente muito aprendizado para o clube. Já no Sevens a gente começa a temporada, o clube foi a Mogi Mirim participar dos Jogos Abertos, né? E trouxe bons resultados, foi campeão. E vamos esperar agora a primeira etapa do Campeonato Paulista, né? Primeira e única etapa. E depois somar forças aí para encarar o Brasil Sevens, né? Que é a principal competição, é onde o time tem que estar mais focado. Bom, e aqui no CT, realmente a gente inaugurou esse ano o CT Angig Merrat, sempre foi um sonho, sempre foi uma coisa que o clube buscava, ter um espaço onde fosse nosso, onde a gente pudesse ter um momento de interação e se criar como realmente um clube. E tá lindo, Virga. Ver aquela criançada lá, cara, passando a bola desde pequeno e se espelhando nos mais velhos em cada categoria, até os jogadores do adulto, jogadores da seleção e estudantes de educação física, que a gente tem lá, alguns deles que já estão fazendo estágio, enfim, o clube vive um momento muito bom e, bom, espero que continue crescendo aí. Bom, agora para finalizar, para haver crescimento, eu acredito que você deva formar alguns treinadores. Você coordena quantos ali no clube, Mal? Olha, hoje a gente tem mais ou menos 10 treinadores que estão ali se formando ou formados e que buscam ali contribuir com o clube. A gente tem muitas frentes, né? Não só o adulto, que é o time competitivo, mas as categorias de base e o projeto social, que são os 3 pilares do clube. Então, as categorias de base já dá bastante trabalho, né? São garotos que vêm com expectativas muito grandes de jogar e de chegar no adulto, e de chegar à seleção. Pelo exemplo, eu acho que está tão próximo deles. Mas é bastante gente, Viga, e tá realmente... A gente acredita que o clube está num momento, numa crescente bem positiva. Perfeito, Mal. Obrigado pela entrevista aí. Boa viagem para vocês, para Nova Zelândia, para Dubai. Excelentes torneios, que seja muito proveitosa. E um forte abraço. E a gente se vê em breve, certeza, tá? Beleza, Viga. Obrigado aí, cara. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. E só deixar uma mensagem para o pessoal que estiver compartilhando desse momento aí com a gente. Invistam nas categorias de base, né? Eu acho que a satisfação de você poder, através do rugby, o que todo mundo argumenta tanto dos valores do rugby, Viga, que são coisas que diferencia realmente o esporte. Então, acho que nada melhor do que ter o prazer de passar esses valores para essas crianças. Eu acho que esse foi o segredo aqui em São José, da gente ter tanto apoio, de todo mundo querer ajudar tanto. A gente começou a ensinar o rugby para as crianças e as comunidades começaram a identificar o valor que tem o esporte. Então, trabalho com as crianças e eu acho que as coisas têm muito a mudar aqui no nosso país. Bom, e a seleção masculina viaja com os seguintes atletas. Atenção agora aos atletas que viajam com a seleção masculina para essa gira para Nova Zelândia. Fernando Portugal, Thiago Maihara, Daniel Greg, Diego Lopes,
Rambo, né, o Gustavo Albuquerque, o Rambo, Rivaldo, né, conhecido como Rivaldo Jefferson Felisberto, Martin Schaeffer, os irmãos Duque, Moisés e Lucas, Grampola lá do Desterro, o Lucas Drude de Jacareí, Ed PK Pedra, Rodrigo Andrioli lá de Chapecó, Stefano Padilha, Cleiton Sabino e Arthur Bergo. Esses são os jogadores da seleção masculina de Sevens que viajam para essa gira da Nova Zelândia. Além disso, a seleção feminina também viaja para Nova Zelândia, mas em seguida parte para Dubai, onde disputa a etapa do Circuito Mundial Feminino. O Brasil nessa etapa do Circuito Mundial Feminino está no grupo C, ao lado de Canadá, Austrália e França. No grupo A estão Nova Zelândia, Estados Unidos, Irlanda e Ilhas Fiji. No grupo B, Inglaterra, Rússia, Espanha e Tunísia. A seleção brasileira feminina viaja para Dubai com Ana Balestre, Binha, Carla, Daniela, Edna, Júlia, Karina, Luísa, Mari Ramalho, Paulinha, Raquel e Thaís Rocha. Boa viagem Brasil, bons jogos e bons torneios. Rodrigão, as seleções brasileiras viajam agora para Nova Zelândia, vão ficar quase um pouco mais de 22 por lá, e as duas seleções depois vão para Dubai, vão para os Emirados Árabes, seleção masculina para um torneio convidado e para a seleção feminina para o circuito mundial. Na tua opinião, você que está envolvido com o rugby estadual, nacional, qual que é a importância dessa gira das seleções para Nova Zelândia e como é que você vê essa parceria com a Academia Internacional de Alto Desempenho lá da União de Rugby de Canterbury? Bom, isso só nos traz enriquecer o rugby brasileiro, né? Tanto essa experiência jogando com estilos de rugby diferentes, com pessoas diferentes, essa ampliação da possibilidade dos jogadores conhecerem outros tipos de jogos, enfim, e não jogar só entre os próprios jogadores dentro do Brasil. É interessante para que eles tenham uma experiência internacional e possam agregar na qualidade de jogo deles, né? Vejo que o CBRU tem sido muito eficiente nessa questão de criar seleções de ponta com boa qualificação, e espero que eles consigam ser eficientes também para criar categorias de base de verdade para fazer o rugby de fato crescer no Brasil, né? Bom, você falou aí agora em categorias de base. A gente viu na matéria anterior ali, na notícia anterior, que muito se falou também. O Juan Caçarruso, o Maurício Miliano falou muito de rugby infantil, categorias de base, e agora essa mensagem no final do Maurício também falou sobre a questão das crianças. Qual que é a tua opinião com relação às categorias de base e, enfim, como é que você vê esse desenvolvimento passando pelas categorias de base? A importância disso? Claro, todo mundo sabe que é importante, disso não há dúvida, mas a tua opinião em relação a isso? Olha, eu vejo que a gente tá um pouco fora de foco, assim. Eu acho que a gente enxerga muito as seleções de ponta, os jogadores de ponta, e esquece um pouco a nossa categoria de base, né? Eu vejo um pouco de um conflito filosófico, assim, entre aquilo que a gente entendia ou entende de rugby ou a respeito do rugby e o que a gente busca hoje, uma visibilidade maior, resultados, participação em mundiais, enfim. Acho que a gente precisa trabalhar as duas coisas, o rugby como uma ferramenta de inserção social, de criação e de desenvolvimento cidadão, aliado também a seleções e a atletas de ponta, mas a gente não pode fazer uma coisa e esquecer da outra, né? Não pode esquecer os valores, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito aquilo que o Juan Caçarruso falou. O rugby, os Jogos Olímpicos, por exemplo, não podem ser um fim, mas tem que ser um meio dentro desse crescimento. Bom, a gente vai para um último intervalo e logo voltamos com resultados, jogos do fim de semana, jogos na TV, tem muito mais, não saia daí. Estação Rugby Clube. Rádio Estação Web, 3 anos. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos.
mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web, 3 anos. Estação Rugby Clube. E voltamos com o último bloco do Estação Rugby Clube dessa sexta-feira, 1º dia de novembro de 2013. Mandem então suas mensagens pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. Mandem também sugestões para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com, rugbyclube@globomail.com. E o Quiz Subec do programa passado perguntou: qual o primeiro jogador com origens sul-americanas a jogar uma final de Copa do Mundo? Acertou quem respondeu: Serge Blanco, titular da França, que disputou a final do primeiro Mundial em 87, quando a Nova Zelândia venceu por 29-9. Desculpe aí, eu não sei falar francês, mas pelo que a gente escuta falar, Serge Blanco, enfim, falo igual, não sei qual a pronúncia exata no francês, mas o vencedor foi Bernardo Faria, de BH, que daqui a alguns dias, e se já não recebeu em sua casa o prêmio do Quiz Subec. Subec, apaixonados por rugby, né? O Serge Blanco nasceu em Caracas, na Venezuela. Muita gente respondeu Patrício Noriega, que jogou o Mundial de 91 pela Austrália, mas na verdade é o Blanco a resposta correta, ele que é caraquenho, de 1958. E o Quiz Subec da semana pergunta, 2 pontos. Nasceu no Brasil e já jogou um Mundial de 15. Quem é? Sabe a resposta do Quiz Subec? Então manda logo para rugbyclube@globomail.com. Ih, já tem gente aqui que tá mandando, já respondeu. O primeiro que responder leva uma camisa do campeão paulista M16, M18 e vice-campeão nacional, o Pasteiro Athletic Club. Na próxima semana, portanto, a gente vai divulgar o vencedor. Então, se você sabe a resposta, manda logo. Ó, já teve gente que mandou, nem manda mais. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. E aí, quer pedir uma música para ser tocada aqui no programa? Então peça logo. Rugby é rádio, rádio é música, rugby mais rádio mais música é a Estação Rugby Clube. Peça sua música pelo e-mail também, rugbyclube@globomail.com. Só quero perguntar aqui pro Rodrigão, aproveitar que ele tá aqui, o Rogério também. E aí, sabe quem nasceu no Brasil e já jogou a Copa do Mundo de 15? Não tenho ideia. Faz ideia, Rogério? Também não. Então, já teve gente aqui que acertou, tá? A gente vai esperar várias respostas chegarem, mas só um leva e o que respondeu primeiro é o que vai levar. Estação Rugby Clube. Resultados pelo Brasil e pelo mundo. Em amistosos, o Acauã recebeu o Keep Walking. O Acauã é um clube lá de São Paulo e perdeu por 36-7. O Keep Walking, que viaja Brasil adentro aí, levando o rugby para todos os cantos do país. E em outro amistoso, a Armada de Santos foi até São Paulo jogar contra o SPAC B e perdeu por 85-12. Na Copa do Mundo de Rugby League, que está acontecendo lá na Inglaterra, País de Gales, Austrália 28, Inglaterra 20. Fiji venceu a Irlanda por 32-14. A Papua Nova Guiné vendeu apertadíssima a derrota para a França por 9-8. Deixou bem cara essa derrota aí para a França por 9-8. Nova Zelândia 42, Samoa 24, Escócia 26, Tonga 24 também. Estados Unidos 32, Ilhas Cook 20, Itália 32 também, País de Gales 16. Itália que joga com muitos australianos descendentes de italianos, até o fullback do Sydney Roosters, campeão da National Rugby League, o Anthony Minichiello,
é descendente de italiano e já jogou pela seleção italiana. Eu tenho que confirmar agora se ele jogou essa partida contra o País de Gales, mas esses são os resultados aí dessa primeira rodada da Copa do Mundo de Rugby League que está acontecendo na Inglaterra. E para mais resultados do fim de semana, acessem www.portaldorugby.com.br e confiram lá quais os mais resultados e também mais jogos que aconteceram pelo Brasil e pelo mundo. Estação Rugby Clube. Jogos do fim de semana pela TV. Olha, hoje na ESPN+, tem Total Rugby às 16 horas e às 11h30 da noite. Portanto, hoje na ESPN+, tem Total Rugby. Logo mais, às 4h30 na ESPN+, também, o VT de London Wasps contra Leicester pela Aviva Premiership. Amanhã, só que ao vivo, a partir das 2h30 da tarde, Leicester contra Harlequins pela ESPN. Então amanhã só pela ESPN, Leicester contra Harlequins ao vivo. Também amanhã, mas na ESPN+, o programa Total Rugby às 7 da matina. Amanhã também tem, mas só que no Band Sports Top 14, Brive contra Toulouse ao vivo, né, no Band Sports amanhã no Brive contra Toulouse ao vivo. Um fim de semana, portanto, com muito rugby pela televisão. E se você quiser saber a programação do rugby pelo país no fim de semana pela televisão, também acessem o portal dos nossos amigos lá, o Portal do Rugby, portaldorugby.com.br. Estação Rugby Clube. Lembramos que o SPAC está com as inscrições abertas para a 21ª edição do Lions, dia 7 e 8 de dezembro, o maior torneio de Rugby Sevens do Brasil. Mais informações em www.spacrugby.com.br ou pelo e-mail lions@spacrugby.com.br. É um serviço que a gente tem prestado aqui, falando todos os programas, que o SPAC está com as inscrições abertas e olha, vale a pena participar, é uma festa do rugby nacional, um fim de semana inteiro lá no SPAC em São Paulo. E aconteceu neste último sábado, dia 26, no campus da Unicinos em São Leopoldo, o Torneio Internacional Universitário de Rugby Sevens, com as presenças de URGS, UDESC, Unipampa, USP e Universidade da República do Uruguai. Foi a primeira vez que a URGS participou de um torneio universitário com 95% de jogadores formados pela instituição. Na decisão, vitória dos uruguaios por 12-0 sobre a USP, treinada pelo jogador Japinha do Bandeirantes. Próximo compromisso da URGS é o Gaúcho de Sevens. Parabéns, portanto, a todos que participaram e organizaram este torneio. Rodrigão, ficou sabendo aí desse torneio universitário, uma excelente iniciativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Queria dar parabéns para a URGS, em especial para o Moreno, o treinador da equipe lá da URGS. Tenho certeza que isso é fruto de uma sementinha que o Charrua plantou lá há muitos anos e que agora tem dado resultado e tem dado fruto. Parabéns para eles. Valeu aí, parabéns ao Moreno e aos organizadores do torneio, um torneio sensacional, reuniu, bem bacana isso, de reunir uma equipe do exterior, né? Veio a galera, o pessoal do Uruguai aí jogar. Claro, importante para o pessoal também essa participação internacional e, como eu disse antes, a respeito das seleções, da mesma forma para os clubes. É importante que a gente tenha uma troca aí com jogadores de outras nacionalidades, com outros tipos de jogo, para o pessoal ter uma aprendizagem cada vez maior. Só lembrando que em 2014 o Brasil recebe o Mundial Universitário de Rugby Sevens. Estação Rugby Clube. Bom, e dia 15 de novembro, às 15 horas na Arena Barueri, a Seleção Brasileira de Rugby 15 recebe a Seleção Portuguesa. A entrada será gratuita e o jogo terá a transmissão dos canais Sport TV. Neste fim de semana, há treinos dos Tupis em São José dos Campos. Na próxima semana a gente vai falar mais sobre esse jogo e algumas curiosidades acerca do rugby no Brasil e em Portugal. Não perca, a Seleção Portuguesa, conhecida como Lobos, tem um treinador adjunto conhecidíssimo nosso, que é o João Uva. Então ele está vindo para o Brasil para essa partida. O João Uva, que trabalhou aqui no Brasil, no Bandeirantes, no SPAC, Seleção Brasileira Juvenil. Olha, sensacional, o João Uva que atuou na Copa do Mundo de 2007. Trabalhei perto com ele, era bem bacana. A gente viajava aí para os treinos e ele contava as histórias, porque ele passou como jogador da seleção portuguesa e tem uma história muito curiosa. Teve um apuramento, teve uma eliminatória para um Mundial de Rugby, que Portugal jogava contra a Rússia. E a Rússia, eles fizeram um jogo de ida em Lisboa, ganharam, Portugal ganhou contra a Rússia em Lisboa, e aí a Rússia foi colocar o jogo de volta, e era para ser o jogo em Moscou. Só que a última da hora ali, mudaram o local do jogo e colocaram o jogo para Sibéria.
Era mais ou menos essa altura do ano, final de outubro, início de novembro, e colocaram um jogo contra Portugal lá na Sibéria, pensando que os portugueses iam tremer com o frio siberiano. Só que não deu nada certo para os russos. Por quê? Porque naquele dia do jogo, nessa cidade da Sibéria, foi, em 100 anos, o dia mais quente da história do outono daquele lugar. Então eles jogaram com uma temperatura de 22, 23 graus, o que estava para os portugueses excelente. Então Portugal venceu e passou de fase aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Eles que viajaram dentro de um cargueiro, né? O Uva contou para mim que não tinha aviação comercial até essa cidade. Eles tiveram que ser colocados dentro de um avião cargueiro e foi árbitro, seleção, olha cada história que é sensacional. Então, para a próxima semana, mais sobre esse amistoso entre Brasil e Portugal, dia 15 de novembro, às 15 horas. Estação Rugby Clube. Bom, e como a gente falou aqui na semana passada, a ESEF, Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, receberá amanhã e domingo curso de arbitragem nível 1, ministrado pelo árbitro Ricardo Santana, também professor da instituição. Serão apenas 12 vagas. No sábado, dia 2, também amanhã, haverá curso de força e condicionamento com Heraldo Pinheiro, educador IRB e professor da Universidade Federal da região do Pampa, Unipampa. Para esse curso de força e condicionamento são 20 vagas. Tem também o curso de coaching, hein? Mais informações pelo e-mail gerência@fgrugby.com.br ou pelo site fgrugby.com.br. Rodrigão, vai participar de algum curso? Não, Vigílio, dessa vez eu não vou participar, não. Mas parabéns para todo mundo que está engajado nisso, é importante o pessoal se qualificar. Perfeito, é isso mesmo, importantíssimo. Estação Rugby Clube. Ainda no Rio Grande do Sul, todos os caminhos levam para Rolante neste domingo, onde acontece a última rodada do Campeonato Gaúcho da 3ª Divisão. Às 2h30 da tarde, o Antíqua de Pelotas enfrenta os Desbravadores de Taquara. Às 16 horas, o Guasca de Porto Alegre joga contra o Osório. Os jogos serão no campo do Inter, em Rolante, não o campo do Inter, Beira-Rio, né? Que antes fosse, né, Rodrigão? Antes fosse, não. Os jogos serão no campo do Inter, em Rolante, na rua Carlos Ruff, sem número. O Planalto de Passo Fundo lidera, seguido do Guasca, de Porto Alegre, do Antíqua de Pelotas, do Osório e, por fim, dos Desbravadores de Taquara. Estação Rugby Clube. Daniel Urcade é o novo treinador dos Pumas depois da saída de Tati Phelan. Assume já agora para a gira de novembro para os jogos contra a Inglaterra no dia 9, País de Gales dia 16 e Itália dia 23. Eis a lista de convocados: Agucha, Albacete, Ascárate, Bosch, Bustos, Carriça e Cordeiro, Crive, Cubeche, Matias Dias, Farias, Galarça e Amorocino, Eusébio Guinhaçu, Santiago Iglesias, Inhoff e Juan Martín Hernández, Martín Landarro, Tomás Lavanini, Leguizamon, Nahuel Lobo, Macome Matera e Juan Pablo Orlandi, Javier Rojas, Nicolás Sanches, Leonardo Senatori e Joaquim Tuculé, além de Gonçalo Tiesi. 2 fazem a estreia, 2 do Universitário de Tucumã, Santiago Iglesias e Javier Rojas. Rodrigão, e aí, vai acompanhar os Pumas nessa gira para a Europa agora em novembro? Pô, acompanhar infelizmente eu não vou poder, né? Mas eu desejo uma boa sorte para eles, são jogos difíceis e a gente fica na torcida. Daniel Urcade, que soube alguma coisa lá dos bastidores dos Pumas? Pelo que contavam os sites de notícias argentinos, teve uma crise ali de relacionamento e o treinador principal dos Pumas teve um desgaste ali com alguns jogadores e ele acabou por renunciar ao cargo de treinador da equipe principal da seleção argentina, e com isso subiu o Daniel Urcade. O Daniel Urcade que tem uma trajetória de muita glória no rugby. O Daniel Urcade, que era, por exemplo, dessa seleção portuguesa que vem jogar contra o Brasil, que jogou o Mundial de 2007, o Daniel Urcade, ele era o treinador adjunto da seleção portuguesa de 2007, o treinador principal era o Tomás Moraes e o Urcade era o treinador adjunto. O Urcade também treinava na época o grupo desportivo de direito e nesse meio tempo vinha treinando as seleções inferiores da seleção argentina, Argentina B, enfim, as seleções não principais. É um grande nome e eu acho que sim, que ele vai fazer um excelente trabalho à frente da seleção principal da Argentina. Estação Rugby Clube. Bom, e acontece neste fim de semana em São Paulo a última etapa do Super 7, circuito brasileiro de rugby feminino.
Em 4 etapas, 3 equipes já venceram. A classificação geral está toda embolada, o campeonato está em aberto e a classificação é a seguinte: Desterro lidera com 66 pontos, seguido do Bandeirantes, do SPAC, do Charrua com 62, mas esses têm diferentes saldos. O BH está em quinto com 52 e o Niterói em sexto com 38 pontos conquistados. Rodrigão, tá tudo em aberto, né? O Charrua, inclusive, pode ser campeão esse fim de semana, hein? Esperamos que sim, né? Tá tudo muito junto, o pessoal com os pontos muito parecidos, ali só 4 pontos de diferença do primeiro pro quarto colocado. E tem tudo para ser uma grande última etapa. Hein? Tem tudo para ser uma grande última etapa. Surpreende a colocação do Bandeirantes na última etapa de Belo Horizonte, na etapa anterior que foi lá em BH. O Bandeirantes não produziu aquilo que vinha produzindo e venceu 2 etapas, inclusive. Tá todo em aberto. 66 primeiro o Desterro, só que aí embolados na segunda posição, Bandeirantes, SPAC, Charrua. E aí, vai arriscar alguma coisa, Rodrigão? Eu arrisco sempre pelo Charrua, né? Fico na torcida pelo Charrua, mas de fato são praticamente 4 líderes aí e com poucos pontos de diferença. Perfeito. Estação Rugby Clube. Bom, e acompanha o programa e que mandaram mensagens para a nossa equipe durante a semana. O Thales, de Novo Progresso, no Pará. Nossa, sabe onde fica Novo Progresso, Rodrigão? Não sei, mal sei onde fica o Pará, Virgílio. Novo Progresso fica ali entre Cuiabá e Santarém. Impressionante, gente. Nossa audiência está chegando até lá. O Marcos de Guarapuava, o Mitrano de Foz do Iguaçu, o Manão de Ipaussu, o Felipe Lapa lá, o Neguinho de Biritiba Mirim, enfim... Muita gente ligada no Estação Rugby Clube, programa que cresce em audiência a cada edição. Olha, muito obrigado para todos vocês que mandaram as mensagens ao longo dessa semana. E para a gente fazer um programa melhor, mandem mensagens, sugestões através do nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou facebook.com/Rádio Estação Web. E também não deixem de usar o e-mail rugbyclube@globomail.com. E se o seu clube faz aniversário no mês de novembro, eu sei que o Alto Tietê faz, manda um aviso pra gente e a gente faz aqui um especial sobre o seu time, sobre o seu clube. Então, se o seu time faz aniversário, manda logo um aviso que a gente cita aqui, faz um especial, conta um pouco da história, do envolvimento da cidade com o clube. Assim como o Maurício falou aqui no programa, que o São José, esse envolvimento todo do time do São José com a cidade de São José, isso é muito saudável, isso só faz o rugby crescer e o nosso esporte crescer ainda mais. E mando aqui um abraço pro Alan Joseph, o Careca, que operou nessa semana. Careca, boa recuperação aí pra você. Estação Rugby Clube. Bom, e aí? A galera do seu time faz o som ou quer um som? Quer ouvir o som, que quer pedir um som aqui para ser tocado no Estação Rugby Clube? Manda logo então uma música para o seguinte e-mail, rugbyclube@globomail.com. Quer ouvir sua música sendo tocada aqui? Faça uma sugestão. Manda então a sugestão por e-mail que a gente vai selecionar e tocar aqui já a partir do próximo programa. Estação Rugby Clube. Frases do rugby que são para a eternidade. E essa frase é de Clive Woodward, treinador da Inglaterra, campeão do mundo em 2003, ao visitar, em 1980, o Instituto Australiano do Esporte. Abre aspas. Para vencer, você tem que criar o ambiente competitivo certo e trabalhar arduamente na especialização de cada área fundamental em sua modalidade. Tudo naturalmente conduzirá para um rumo certo. O mito da superioridade australiana no esporte era apenas isso, mito. A mesma coisa aconteceria na Nova Zelândia e na África do Sul. A força deles repousa na sua cultura competitiva e nível adequado de preparação, não em alguma mágica genética. Nada assombroso. Essas equipes podem ser vencidas. Fecha aspas. Estação Rugby Clube. Bom, e com essa frase a gente se despede dessa edição do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise a partir das 11 horas, sempre no www.radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta, às 13 horas. Quero agradecer aqui a presença do Rodrigão. E o programa teve os trabalhos do Rogério Barbosa e a apresentação minha, Virgílio Neto. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Saudações ovaladas, muito obrigado e muito rugby pra alma.
Rádio Estação Web, 3 anos. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web, 3 anos.